Olá! Dando sequência à leitura, ao nosso estudo, vamos seguir no capítulo 1. O homem que proferiu a oração do Pai Nosso. A brevidade da vida é espantosa e os fenômenos que a envolvem são assombrosos. Choramos ao nascer sem compreendermos ainda o mundo em que entramos. Morremos em silêncio, sem entender o mundo de que saímos. Quem nos colocou no anfiteatro da existência para saborear a vida, depois de alguns momentos nos fazer despedir dela? Ao longo deste livro, falarei das ideias de grandes ateus. A maioria deles existiu por causa das loucuras praticadas pelas religiões, como a discriminação, a exclusão, as injustiças, os preconceitos, as guerras e os massacres. Esforcei-me muitíssimo para eliminar Deus como possibilidade de ser o autor da existência, mas, depois de muito estudo, vi que isso era impossível. Antes da existência do mundo, de qualquer ser, de qualquer micro-organismo, galáxias, planetas, estrelas, átomos ou partículas subatômicas, havia o nada, o vácuo existencial. Em meu discurso ateísta de até então, pensei: no princípio era o nada, e o nada gerou todas as coisas. Mas o nada jamais poderia ser despertado do sono da irrealidade, pois vive o pesadelo eterno da inexistência, né? Aquele quer dizer que o nada não existe, porque só uma inteligência suprema poderia ser a causa primária de todas essas coisas. O nada e o vácuo existencial não são criativos, só a existência pode gerar existência. Tal abordagem leva a uma grande tese filosófica. Deus não é uma hipótese de fé, mas uma verdade científica. Se eliminarmos Deus do processo criativo, eliminamos a própria criação. Retornamos ao vácuo completo, imergimos na esterilidade tirânica do nada. Pode-se usar qualquer teoria para explicar o mundo e a natureza, do Big Bang às teorias da evolução biológica, mas nenhuma delas pode incluir o nada ou o vácuo existencial na origem. Em algum momento da cadeia de indagações, né, dos nossos questionamentos, quem somos, de onde somos, né, para onde vamos, Deus, ou o nome que se queira dar a ele, né, tende a aparecer em algum momento. Só não aparecerá se a sequência das perguntas for interrompida, seja pelo ateísmo, pelos preconceitos, seja principalmente pela dificuldade de expandir a arte da dúvida e o mundo das ideias, né? Quando a gente ainda não tem capacidade ou coragem de assimilar as respostas que nos chegam, né? Através dessa nossa busca pelo conhecimento. A oração do Pai Nosso, uma parada estratégia. As sociedades evoluíram em muitos aspectos, em alguns estacionaram e ainda em outros involuíram. Evoluímos muito na medicina curativa e preventiva, prolongamos a vida. Algumas populações vivem em média 80 anos. No passado, vivia-se menos, mas a vida passava mais devagar. Hoje as pessoas estão sempre apressadas, estressadas, sem tempo para conviver com aqueles que amam e para cuidar de si mesmas. Não sabem fazer pausas estratégicas para corrigir as suas rotas. Essa pausa, esse respiro,
né? Ele quer dizer que essa oração, um momento de meditação, de conexão, é uma pausa no nosso dia a dia frenético para a gente nos reconectar, corrigir a nossa rota. A oração do Pai Nosso é uma dessas excelentes paradas estratégicas que Jesus fez para pensar os segredos que tecem a vida e refletir sobre os seus mais importantes projetos. O tempo parou para que ele analisasse os ditames da vida. Jesus instigou seus ouvintes a expandir sua capacidade de observar, interiorizar, deduzir, questionar, criticar e agir. Não queria gerar servos tímidos, frágeis, submissos, né? Mas sim pensadores livres que mudassem a geografia da história, pelo menos da sua própria história. Nesse clima, ele ensinou a sua famosa oração. Ela é dirigida a todo ser humano, mas em especial aos que têm coragem para se esvaziar e se tornar eternos aprendizes, aos que procuram a serenidade e a mansidão, aos que têm sede e fome de justiça, aos que querem construir uma nova sociedade. Os ângulos de análise. Antes de discorrer sobre a oração do Pai Nosso, gostaria de falar sobre o homem que a proferiu. O grande desafio ao analisar os complexos comportamentos de Jesus relatados nos evangelhos é compreendê-los dentro do contexto, porque Jesus falava muito por parábolas, né? Deixava as mensagens subliminares para que a gente pudesse ir entendendo-as e interpretando-as ao longo dos milênios, né? O processo de observação e análise procura a verdade na relação entre os sujeitos. É como enxergar a doença com os olhos do próprio doente. Enxergar o outro a partir dele mesmo. Então aqui ele está propondo a gente se colocar no lugar do outro, olhar as situações, se pôr na pele do outro. E ele dá um exemplo aqui, ó. Imaginem como seria enxergar a traição de Judas com os olhos do próprio Judas, colocando-nos no lugar dele. Por isolar este ato, sem procurar compreendê-lo num contexto mais amplo, milhões de pessoas consideram esse discípulo uma pessoa violenta, desumana. Ele é malhado até hoje, né? Como analisei as reações de Judas dentro do contexto, meu pensamento sobre ele é diferente. Para Jesus, cada pessoa, independentemente de sua raça ou cultura, era um artista existencial. Olha que lindo isso. Para ser justo com o artista, não se pode avaliá-lo por uma única obra dele, isoladamente, mas pelo conjunto das suas criações. Jesus analisou o conjunto das obras de Judas. Sabia que ele não planejara a traição durante meses. Por isso, o preço que recebeu para trair seu mestre foi baixíssimo, o valor de um escravo. Porque Jesus, né, como o grande arquiteto, ele nos conhece além dessa existência, né? Ele olha além de nós mesmos, ele sabe de todos os nossos feitos, as nossas vivências. Então, ele não julga só por um ato em si, ele pega o conjunto das nossas obras. Diante do pão da generosidade oferecido por Jesus, Judas arejou sua inteligência e caiu em si.
Infelizmente, em vez de usar o seu erro para crescer, como fez Pedro, depois de negar Jesus, foi dominado por um forte sentimento de culpa. Jesus acolheu Judas, queria protegê-lo, mas Judas foi implacável consigo mesmo. Quando o sentimento de culpa é dosado, ele estimula a reflexão. A gente pensa no que fez, tenta consertar o nosso erro, né? Mas quando esse sentimento de culpa ele é intenso, que ele nos domina, como no caso desse discípulo, encarcera a emoção, aprisiona o eu, esmaga a autoestima. Considerando-se o último dos homens, Judas sentiu-se indigno de continuar sua história e suicidou-se. Eterna busca da verdade. Durante a minha trajetória de investigação da personalidade de Jesus, eu esperava encontrar uma pessoa imaginária, de ideias menores, fabricada na mente de alguns galileus. Mas eu fiquei deslumbrado com este homem. Descobri que é simplesmente impossível que o intelecto humano tenha concebido, tenha imaginado, construído essa figura. Jesus superava o cárcere do medo e conseguia relaxar em situações extremamente tensas. Pensava antes de reagir em ambientes onde qualquer intelectual reagiria por instinto, por impulso. Tinha habilidade para fazer um brinde à vida quando o mundo desabava sobre ele. Sua sensibilidade era provocadora. Ele conseguia enxergar os seres humanos através de seus próprios olhos. Era capaz de abraçar um leproso e tratar as feridas do desprezo e da alienação social, sem que o próprio doente o pedisse. Era impossível ficar ao seu lado sem derrubar preconceitos e refazer paradigmas sociais. O resultado de todo o seu ensinamento foi excepcional. Como artífice da psique, elevou o padrão de humanidade dos seus discípulos, levando-os a aprender, em primeiro lugar, que o ser humano que erra é mais importante do que os erros que cometeu. Ele ensinou a ver as pessoas, né, e não os atos praticados pelas pessoas. Em segundo, que a solidariedade só existe quando temos o direito de recomeçar tudo após falharmos e também quando damos este mesmo direito às pessoas que nos frustram. E em terceiro lugar, que só há liberdade plena em um lugar dentro de nós mesmos. E somos livres apenas quando encontramos essa liberdade dentro de nós mesmos. Aí ele vai entrar realmente na oração do Pai Nosso. Tão calma e tão incendiária. Se por um lado Jesus discorria sobre a fé, por outro nos deixava boquiabertos com a sua capacidade de polir a arte de pensar. Suas parábolas inauguraram novas possibilidades para o mundo das ideias. Lapidava o intelecto dos seus ouvintes, como um escultor que fere o mármore em busca de sua obra-prima. Jesus era muito mais do que um propagador da fé, era um incendiário da inteligência. Qualquer ateu que o investigar sinceramente, tomando uma postura imparcial, sem preconceitos, ainda que não se torne religioso, terá de curvar-se diante da sua sabedoria. A oração do Pai Nosso é uma caixa de enigmas. Revela, inclusive, princípios para estabelecer a viabilidade
da espécie humana, dilacerada pela intolerância religiosa, pelas discriminações, pela competição predatória, pelos transtornos psíquicos e sociais que sofre. Num ambiente épico, Jesus proferiu talvez seu mais notável discurso, o Sermão da Montanha. Antes e durante a proclamação do seu brilhante discurso, o mestre dos mestres talvez tenha contemplado Jerusalém, a mais célebre das cidades, que se encontrava a algumas centenas de metros à sua frente. Jerusalém se tornaria a capital das 3 grandes religiões monoteístas, que já acreditavam num Deus único, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Suas palavras penetravam no interior dos que ouviam como a lâmina de um cirurgião que disseca os tecidos secretos, ou seja, ia lá no fundo, tocava a alma das pessoas. No meio do seu discurso, respirou profundamente, fez uma pausa serena e ensinou sua magna oração, criando uma plataforma, um canal, para que a humanidade tivesse um diálogo íntimo, translúcido e aberto com o misterioso autor da existência. Que a gente pudesse ter um direcionamento de restabelecer essa conexão com o Pai Criador, sem intermediários, sem intérpretes, nós com Ele mesmo. Jesus bradou em voz bem alto: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Pai Nosso é uma caixa de segredos, é preciso abri-la. Com as palavras desta oração, Jesus procurava emancipar, libertar as mentes, libertar a emoção, o nosso coração. Seus enigmas fascinantes são capazes de expandir o potencial humano até então adormecido, não apenas no campo da espiritualidade, mas também no terreno da saúde psíquica, das relações sociais, da superação de conflitos, da educação, do desenvolvimento da inteligência e do resgate da liderança do eu, resgate, ou seja, em alguma época, nós já fomos donos de nós mesmos. E isso foi sendo tolhido, manipulado ao longo dos tempos. Através da dominação, das massas. E Jesus veio resgatar, essa nossa... A gente ter o domínio das nossas próprias vidas, Poder... dirigir as nossas próprias vidas. Jamais palavras tão simples tiveram tanta profundidade. Jamais um texto tão pequeno foi tão revolucionário.